Depois de confirmada a morte do presidente iraniano Ibrahim Raisi, a pergunta que fica é: foi mesmo um acidente? Além disso, o TPI, Tribunal Penal Internacional, por meio de um dos seus procuradores, emitiu um mandado de prisão em desfavor de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ele será preso? Se você quiser entender esses e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, nesta segunda-feira, dia 20 de maio, chegou a confirmação da morte do presidente iraniano aos 63 anos após queda de helicóptero. Além dele, morreram também outros membros importantes do governo, entre eles o chanceler do país, o Hossein Amir-Abdollahian, que estavam juntos neste helicóptero que aparece aqui ao fundo da imagem. Ele havia feito uma viagem, o presidente aí, sua comitiva, para o noroeste do Irã. Aqui, ó, você pode perceber no mapa, perto da fronteira com o Azerbaijão. O motivo da viagem era a inauguração de uma barragem hidrelétrica construída em parceria com o país vizinho. E aí, no momento do retorno, segundo os relatos que chegam, havia muita neblina, muitas nuvens, cerração, a região é uma região montanhosa, e aí esses fatores teriam sido determinantes para a queda da aeronave. Portanto, ao menos por enquanto, ainda é muito cedo para falar, mas ao menos por enquanto, não há nenhum indício, nenhuma suspeita de que a queda tenha sido causada intencionalmente. Ou seja, tudo indica que foi uma fatalidade. Então vamos aí descartar as teorias da conspiração. Lógico que tem muita coisa para ser investigada ainda, mas repito, ao menos por enquanto, nada indica que houve algum tipo de sabotagem, algum tipo de plano para que este desfecho aí fosse obtido. Acompanhe aqui o texto comigo. Ó. Jurista de 63 anos, Raisi foi eleito em 2021. Portanto, ele tinha aí pouco tempo à frente da presidência do país. É apontado como um dos responsáveis pela execução de milhares de dissidentes nos anos 80. Ele integrava o governo, ocupou aí diferentes cargos no governo iraniano desde a juventude, desde os anos 80, pouco depois lá da Revolução Iraniana. E aí nos anos 80 ele integrou um comitê jurídico que era responsável por julgar e condenar ou não dissidentes políticos. E por ter integrado esse comitê, ele é apontado como um dos responsáveis por ordenar a execução de milhares de pessoas no Irã, ganhando inclusive o carinhoso, só que não, apelido de Carniceiro de Teherã ou Carniceiro Persa. Tamanha aí a quantidade de mortes que se atribui a ele como tendo sido um dos responsáveis. Sua morte aumenta a incerteza em relação ao porvir. Raisi era um dos possíveis sucessores do Ayatollah Ali Khamenei. A substituição do líder supremo de 85 anos e saúde frágil é uma das grandes preocupações imediatas do país e pode ficar ainda mais complexa. Já já falo mais sobre o líder supremo. Seu mandato, o mandato do Raisi, ficou marcado pelas tensões ou aumento de tensões com os Estados Unidos e com Israel. Essas tensões com os Estados Unidos aqui, existem desde 79, desde a Revolução Iraniana. Porém, nos últimos anos, ela aumentou depois que os Estados Unidos, ainda com Donald Trump, retomou as sanções contra a economia iraniana. Os Estados Unidos acusam o Irã de desenvolver armamento nuclear, portanto, fazem sanções contra o país. E com Israel, essas tensões, que também sempre existiram desde 79, aumentou sobretudo agora, a partir do mês de outubro do ano passado, quando o Hamas promoveu aqueles ataques contra Israel. O Hamas, que é um grupo apoiado pelo Irã, um grupo radical islâmico apoiado pelo Irã. O presidente teve também de lidar com protestos por todo o país motivado pela morte de Mahsa Amini, 22 anos, sob custódia policial, acusada de não vestir o véu islâmico da maneira exigida pelas autoridades religiosas. Então, outro ponto sensível do governo dele é justamente o recrudescimento dessa fiscalização sobre mulheres em relação, por exemplo, às vestimentas. Essa moça aqui, inclusive, Mahsa Amini, ela teria sido presa, acusada justamente, volta no texto, de não vestir o véu islâmico adequadamente. E aí, quando presa, ela foi torturada e acabou falecendo em decorrência dessas sessões de tortura. E aí explodiram protestos no país contra esse regime opressor e contra também a chamada polícia da moralidade. Isso mesmo, no Irã existe a chamada polícia da moralidade, que existe justamente para fiscalizar a conduta das pessoas em público, inclusive a conduta das mulheres.
Além disso, olha só, continua aqui comigo. Reis apoiava a segregação de gêneros e condenava relações homossexuais, que já descreveu como selvageria. Representava, pois, visões radicais em declínio no país, em especial entre os mais jovens. Então, Reis não era um dos mais populares presidentes do Irã, ainda que essa política conservadora dele, essa política de oposição aos Estados Unidos e a Israel agradasse a ala política do país, mais radical, mais conservadora, incluindo o líder supremo do país. Beleza, beleza? Aqui, ó, para ficar claro, essa distinção entre presidente e líder supremo do Irã. O Irã, pessoal, é uma república fundamentalista islâmica. Se é uma república, quer dizer então que existe a figura do presidente. Esse presidente é eleito pelo voto popular para um mandato de 4 anos. O Reis, então, havia sido eleito em 2021, certamente ele governaria até 2025. Porém, acima do presidente existe uma outra liderança política, ou seja, apesar de o Irã ser uma república, o presidente não é o líder máximo. O líder máximo é o chamado líder supremo do Irã, cargo atualmente ocupado pelo Ayatollah Ali Khamenei, que é apenas o segundo líder supremo desde 1979. Ele está no poder desde o final dos anos 80. Esse cargo, esse posto, ele é escolhido por meio da Assembleia dos Peritos, ou Assembleia dos Especialistas, que é um grupo formado por 88 líderes religiosos que escolhem o líder supremo. E aí muita gente apontava que o Ibrahim Raisi era aí um dos principais candidatos a suceder o atual líder supremo, que já tem uma idade bastante avançada, e certamente não vai durar muito mais à frente aí da política iraniana. Portanto, pessoal, para ficar claro, olha só, o Irã, apesar de ter eleições regulares para a escolha do presidente, não é exatamente uma democracia, porque quem manda de fato no Irã é o líder supremo. Muitas das decisões que o presidente toma, ele precisa primeiro consultar o líder supremo para levar essas decisões adiante. Beleza? Ficou claro isso aí? Além deste fato, né, que a gente vai precisar acompanhar nos próximos dias para ver as repercussões da morte desse presidente, eu quero comentar também sobre a notícia que chegou nessa segunda-feira de manhã de que o TPI, por meio de um dos seus procuradores, emitiu um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu, mas também contra 3 líderes do Hamas. Olha só, Karim Khan, que é esse procurador do TPI, TPI é o Tribunal Penal Internacional, sediado na Suíça, requisitou mandados para Netanyahu e para o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. Além destes, foi solicitado também mandados de prisão contra 3 líderes do Hamas. Karim Khan disse que tinha motivos razoáveis para acreditar que Sinwar, Deif e Ismail Haniyeh, que são líderes do Hamas, são também responsáveis por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo assassinato de centenas de civis israelenses em ataques perpetrados pelo Hamas. Já em relação a Netanyahu, olha só, em relação a Netanyahu e a Gallant, que é o ministro da Defesa de Israel, o procurador disse acreditar que os líderes israelenses têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e contra a humanidade, incluindo o uso da fome como arma de guerra, além de direcionar intencionalmente ataques contra a população civil. Então, que fique claro, o TPI emitiu mandados de prisão não apenas contra líderes israelenses, como também mandados de prisão contra líderes do Hamas, acusando aí os dois lados de terem praticado crimes de guerra. Mas aí tem um detalhe, essas pessoas serão realmente presas? Dificilmente isso vai acontecer. Primeiro porque o TPI não tem uma polícia própria. Como que se daria então a prisão destas lideranças políticas? Elas seriam presas apenas em caso de viagens internacionais a países que são signatários desse Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, vamos imaginar a situação aí do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Imaginemos que ele faça uma viagem a um país da Europa que seja signatário do TPI. Aí a polícia deste país teria a obrigação de prendê-lo. Mas lógico, se ele sabe que há esse mandado de prisão em desfavor dele, ele não fará nenhuma viagem para países que são aí signatários desse acordo, Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Então, dificilmente serão presos. Algo semelhante acontece com Vladimir Putin, presidente russo. Desde março de 2023, esse mesmo tribunal emitiu mandado de prisão contra ele, sob acusação também de crimes de guerra. O que Putin, então, não fez desde então? Ele não viajou a nenhum país que seja signatário deste acordo. Por quê? Porque ele corre risco de ser preso.
ainda que a Rússia nem mesmo Israel reconheçam ou sejam signatários deste acordo. Então, esse mandado de prisão ele tem muito mais um caráter simbólico do que algo prático. Simbolicamente, é uma derrota aí nesse caso para Netanyahu, que tenta ganhar apoio internacional, mas muitos países aí veem a forma como Israel reagiu aos ataques do Hamas como tendo sido uma reação desproporcional. Mas eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que são justos esses mandados de prisão, tanto contra líderes do Hamas, como também contra lideranças de Israel, incluindo o líder máximo do país, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Deixa aí para mim nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!